vai se acomodando. Primeiro quero dizer que nós estamos dando uma reavivada nesse espaço aqui, nessa noite, né? E com um grande prazer para mim, eu estou aqui com dois amigos. Vai se acomodando. Primeiro quero dizer que nós estamos dando uma reavivada nesse espaço aqui, nessa noite, né? E com um grande prazer para mim, eu estou aqui com dois amigos, companheiros. Vai se acomodando. Primeiro quero dizer que nós estamos dando uma reavivada nesse espaço aqui, nessa noite, né? E com um grande prazer para mim, eu estou aqui com dois amigos, companheiros de trabalho, tem mais de 30 anos. Fora outros que estão sentados aí, Godoy, todo mundo aqui junto. E queria dizer também que esse encontro, para mim, que a gente está chamando de diálogo, esse nosso encontro, tem a ver assim com hoje em dia, nós durante tantos anos trabalhamos em cima das nossas metodologias, das diferentes metodologias, né? Tipo biodinâmica, bioenergética, biossíntese, biosistêmica, bio, e tantas bios, né, que se passaram por nossas vidas. E que esse encontro, para mim, é muito mais importante no sentido, não da nossa metodologia, mas da nossa experiência profissional, da nossa experiência de trabalho e as transformações que isso foi tendo na vida, criando conteúdos que vão muito além, né, além das metodologias. E também tem a ver o tema desse encontro com os nossos encontros e os nossos encontros, nossas uniões, nossas separações, tanto profissionais quanto como amigos. E eu acho que o tema talvez tenha interessado a tantos, porque nós estamos constantemente passando por uniões e separações no nosso cotidiano. E isso acaba mexendo com vários aspectos, né? Eu fiquei curioso porque muitas pessoas ligaram a questão da união e da separação muito às questões de casal, né? O objetivo do tema não era só sobre casal, mas acabou essa questão de estar junto e estar separado acaba virando associada, né, às relações de casal. Não era só esse o objetivo. O objetivo era que, e acho que vocês vão ver que não será só esse o objetivo da nossa conversa aqui, né, de falar de uniões e separações em diferentes níveis de possibilidade. Por exemplo, mães e filhos, pais e filhos, filhos e pais, mães e bebês, e casais, e colegas de trabalho, e, enfim, todas as possibilidades em que a gente pode estar junto e a gente pode se separar também. Tá? Então, para abrir, para só estimular um pouco essa conversa, eu trouxe algumas frases só para estimular um pouco o nosso diálogo aqui, né? Então, essa é a única coisa que vai ser projetada aqui, são algumas frases de incentivo. Uma delas é da Edith Josenar, em que ela diz assim: amar de olhos fechados é amar como cego. Amar de olhos abertos é amar, talvez, como louco. É aceitar perdidamente, amo-te como louco. Bom, nesse verso da Marguerite, a gente pode já começar a abrir os olhos, não é, para as nossas reuniões e as nossas separações. Essa semana mesmo eu estava trabalhando com um casal jovem, devia estar casado há uns 5 anos mais ou menos, né? E eles estavam num conflito entre eles de afirmação: eu sou assim e eu sou assado, eu sou assim e eu sou assado. Que é uma coisa muito comum nos primeiros encontros que a gente tem, tanto de casal, quanto entre colegas, de profissão, etc. Um certo conflito de afirmação de identidade. Tá?
E nós fomos conversando, boa noite, nós fomos conversando e num determinado momento, né, é como se aquele casal não soubesse que era um casal, na simplicidade de ser um casal, isto é, vocês são um casal. Eu falei para eles, né? Quer dizer, isso depois algumas vezes, vocês são um casal. Quer dizer, o que é ser um casal? Quer dizer, um casal não significa ser idêntico, ser igual. É justamente quando você começa ou consegue, né, se aproximar das diferenças. Muitos casais se assustam muito com isso, quando começam a perceber que são tão diferentes. Né? E acabam não sabendo lidar com as diferenças, preferem ficar nas semelhanças, nos espelhos, talvez um pouco porque a gente vai desenvolver hoje falar, não é? Como nós nos espelhamos uns nos outros. Então, o que a Yourcenar quer dizer aqui, amar de olhos abertos, é um pouco enlouquecedor, isto é, você poder enxergar o outro como ele é, com as suas coisas boas, com as suas coisas ruins, etc. Isso vale não só para o casal, homem ou mulher, isso vale para os nossos colegas, para que, por exemplo, nós nos observarmos de olhos abertos como somos. Né? Então eu me inspirei um pouquinho nessa frase para tentar abrir esse nosso diálogo. Depois, essa outra frase, que eu peguei de um livrinho muito interessante, que acho que saiu até no Brasil agora, de um argentino chamado Jorge Bucay, não sei se alguém de vocês leu. Ele diz assim, as pessoas ou os casais se unem pelo mesmo motivo que se separam. Isso, a princípio, parece muito estranho, né? Porque, na verdade, quando você se une num sonho, num ideal, etc. Né? E quando você se separa pelo mesmo ideal que você pensou que estava se unindo no primeiro encontro. Né? Então, eu acho que isso também é uma frase interessante que serve para abrir espaço para as nossas reflexões. Né? Depois, por que me apaixonei ou me liguei a ela ou a ele, se somos tão diferentes? Talvez fosse melhor estar com alguém mais parecido comigo. Isso é uma coisa que todo mundo se pergunta em algum momento. Né? O que eu estou fazendo com essa pessoa que é tão diferente de mim? Talvez fosse melhor alguém igual a mim. E volta para aquela questão, né? Das semelhanças e das diferenças. E aí vai, quando estou sozinho, posso imaginar que sou o melhor, mas no contato íntimo vem à tona o melhor e o pior de mim. E todas essas questões mais complicadas. Mas o que me chamou a atenção também nessa frase é o seguinte, há anos atrás, quer dizer, nos nossos anos 60, nos anos 70, existia aquele estigma de você, para se encontrar, você precisava ir para os Himalaias. Né, Michel? Você precisava subir as montanhas do Nepal sozinho, porque assim você vai se encontrar. Você precisava ir meditar não sei aonde, porque assim você vai se encontrar. Era o que falava naquela época, não é? Tem que estar só, né? Para poder se conhecer o melhor possível. Então, aí entra um questionamento, sabe? Eu acho que as relações que nós temos, as nossas relações íntimas, sejam de casal, sejam de colegas, entre colegas, é onde nós de fato nos conhecemos. É nessa experiência de estar junto, é nessa intimidade que você bota à prova de fato quem você é. E levantamos a questão, quer dizer, será que para a gente se conhecer a gente tem que estar isolado nos Himalaias? Ou será que a gente se conhece mesmo quando a gente está junto? Sabe? Então, abre outra reflexão sobre as semelhanças e as diferenças. E aí vai entrando mais nos questionamentos mais profundos, quer dizer, é duro ver isso em si mesmo, muito mais fácil ver no outro, quer dizer, é muito mais fácil você enxergar no outro os defeitos, etc., os problemas e até os amores, do que você refletir consigo mesmo qual é a minha parte nessa história. Né? E aí vem uma que eu achei muito simpática, que é assim: podemos viver a vida como um condutor de metrô, sabendo exatamente onde ir e como é o caminho. Ou então podemos viver a vida como um surfista, seguindo a onda. Aqui não está querendo dizer que um é melhor que o outro, mas que existem os dois, sabe? Que nós podemos andar num caminho mais justo, assim, que você sabe onde vai parar, né? E você, às vezes, tem que estar naquela de ver onde é que a onda vai te levar. Né? Então, eu acho que essa
esse dito aí, essa frase, eu acho que ela levanta essa reflexão, né? Onde estamos na vida? Quer dizer, digamos, aquele casal tivesse de mais nos trilhos, né? E de menos na onda, né? E não estando na onda, eles perdem a possibilidade justamente de desfrutar dos prazeres do mar, né? Do mar interno, do mar externo, das surpresas da vida, né? E é isso. Quer dizer, essas são as frases que eu queria trazer para abrir uma reflexão nessa conversa. E, enfim, nesse momento, então, nesse diálogo, vou passar a palavra para os meus colegas aqui. Formal, né? Ou para vocês, colegas. Afinal, você falou que enfim, é um diálogo. E vamos abrir essa conversação dessa forma. O François, eu não apresentei vocês, desculpa. François Levan é um colega da França de mais de 30 anos, trabalhou no curso há muito tempo. Ele tradicionalmente vem da escola de biodinâmica, ele tem uma escola de biodinâmica na França. A Liane e a maioria aqui conhece, quem não conhece, Liane Zink, minha colega aqui já de... Se ele falar, eu me separo. Por isso, fiquei na minha, entendeu? Melhor. Ela tem uma linha de trabalho, abordagens de origem muito próximas da minha, a bioenergética, a biossíntese, até a biodinâmica, até outras coisas mais que nós fizemos juntos. E ali, sentadinho ali no miolo, é o Jean-Pierre. Jean-Pierre é um colega que é francês de origem, né? De origem francesa, e vai estar aqui traduzindo o François, traduzindo para o François e traduzindo o François, para facilitar o nosso encontro aqui. É isso. Bom, então eu vou falar o seguinte: quando a gente pensou de dar esse nome para esse encontro, eu fiquei super excitada. Hoje o Godoy falou para mim assim: eu vim aqui para perguntar sobre o seu casamento, né? E eu posso dizer que eu sou uma mulher casada há 42 anos com o mesmo homem. Então isso é meio complicado mesmo. Acho que você tem muitas perguntas para fazer. Como é que sobrevive uma relação dessa, que durante a relação mesmo de 42 anos, vocês podem imaginar que tem separações e encontros o tempo inteiro. Tem todo dia uma separação e todo dia um encontro, para poder suportar uma vida de relação de 42 anos com a mesma pessoa. Mas o que eu fiquei muito com vontade de compartilhar com vocês, e eu chamei dinâmica de um encontro, uma constelação de sentidos. E eu vou falar de um caso clínico, de uma mulher que eu admiro muito, que eu gosto muito de estar com ela na sessão. E para falar sobre ela, porque ela teve uma experiência tão fantástica de encontros e separações, que eu acho que vocês vão curtir fazer essa viagem comigo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, pensei no mito da Eletra, porque eu há muito tempo tenho abandonado o mito do Édipo para as mulheres e tenho me voltado muito para o mito da Eletra, estou meio apaixonada por esse mito, retomando algo que o Freud deixou lá atrás e falou que não queria mais pensar muito. Mas eu tive, depois de todos os meus estudos com a Eletra, eu tenho certeza que esse é o meu mito. Que Édipo não tem nada a ver comigo em alguns sentidos, mas como mulher eu me dedico muito mais e me encontro muito mais com esse mundo. E aí eu peguei uma parte de uma imagem do mito da Eletra, que é muito escondidinha, mas que é super interessante, que ela é uma fiandeira. E eu não sabia que Eletra era uma fiandeira, eu sempre vejo ela, Agamenon, e aquela paixão por aquele pai que nunca está presente, essa coisa toda. E ela vai fazendo uma veste no teatro dela, cuja veste fala de união. Olha, máximo. Então, ela é uma tecelã, ela também tem esta parte, a Eletra, e ela fala de união. E é por isso que eu fui buscar essa veste que ela fala, né?
Então diz, olha, não é o mito da Eletra, não é um mito só do desespero, do amor, do matricídio, de uma filha por um pai, mas é também algo sobre o feminino. E eu vou falar... Desculpa, pode falar. Não, alguém parou o carro, é New Beats aqui na frente? Beats? Preto, é, por favor. Então, esse mito da Eletra, que eu pensei muito nessa minha cliente, ela fala do visual, fala do feminino e fala de tudo isso que nós vamos viajar juntos, foi essa questão da minha cliente. Né? Uma coisa importante nessa veste, e eu quero que vocês prestem atenção nisso que a Eletra faz, é que é o seguinte, essa veste fala do passado e do futuro, mas não fala do presente. Olha que coisa mais incrível, né? Porque a gente está nessa onda de um presente agora, viver o presente, porque o presente que é importante, e eu entendi que quem vive só no presente não tem futuro. E é por isso que a Eletra fala da passagem do passado para o futuro sem viver o presente. Então, eu vou falar da minha cliente, né? A minha cliente é uma mulher, eu vou mudar os nomes, vou fazer uma coisa mais fictícia, apesar de eu ter pedido para ela para falar. E ela consentiu. Então, uma mulher que vier aqui mais ou menos de 50 anos e que viveu uma viagem como se fosse um sonho, gente. Ela, na verdade, entrou no estado onírico. Quando a gente vive um sonho, ou a gente vive um teatro, a gente vive um personagem que não somos nós mesmos. A gente vive um personagem que passa ao lado da vida da gente. Então ela viveu, ela foi para a Itália, foi para a Grécia, e a gente trabalhou muito na terapia para que aonde ela iria? Porque ela iria sozinha. Ela foi sozinha numa viagem em busca de si mesma. Para mim, separações, e eu vou falar de um mundo muito contemporâneo, porque eu não vou falar de mãe, bebê, nada disso, desses vínculos, onde separações têm a ver, e eu vejo na minha clínica e nas mulheres, o quanto eu busco no outro um espelho daquilo que eu não tenho, ou daquilo que eu tenho. Então tem muito a ver com espelhamento. Eu estou sempre numa relação onde eu me vejo aquilo que eu tenho, ou eu não vejo aquilo que eu tenho, e o outro tem aquilo que eu imagino que eu vou ter. Essa minha cliente foi para a Itália e foi para a Grécia, e em cada encontro que ela teve nessa viagem, ela teve a coragem de se olhar e de se espelhar nas relações. Pense uma mulher que resolveu viajar sozinha e, na verdade, ela nem sabia disso, um pouco encontro consigo mesma. E cada lugar que ela foi, ela teve relações, cada homem que ela encontrou, cada mulher que ela encontrou, cada família que ela encontrou pedaços de si mesma. Então, eu vou contar mais ou menos para a gente viajar junto, para vocês pensarem. Ela chegou na Itália e foi direto para a casa de uma família de amigos dela, que era uma família dela, casou com um italiano e tinha um bebê. E nesse momento aconteceu algo muito interessante, porque ela fala que na Itália ela conseguiu encontrar nesta família, ela não tem família, ela já foi casada, não teve filhos, e ela mora sozinha. Tem família primária, né? Não a família constituída agora. Então, nesta casa, ela encontrou a possibilidade de espelhar a ela mesma na questão das relações humanas, onde ela dizia aconchego, abraço quentinho, estar junto com essa família, estar num lugar que é para ela muito desconhecido, porque como ela não tem família, ela estava num lugar desconhecido. E o mais importante dessa viagem na Itália, desta família, que ela se espelhou aí nesse lugar, vocês vão entender que cada lugar que ela foi e encontrou, ela se separou de cada encontro depois. Né? Ela tinha que ir seguindo a viagem que ela se propôs a fazer e se separou em cada encontro. Nesse momento, ela fala assim, tudo era muito oral, na questão de a comida era deliciosa. Ela fala simples e sofisticada.
Os vinhos eram maravilhosos. A gente puxava fumo junto e isso trazia uma sensação de liberdade muito grande. Tudo dela que ela descreve nesse momento na Itália é oral. E aí eu fiquei pensando, porque eu não sei se vocês conhecem, mas também estou apaixonada por um psicanalista francês que se chama Nasio, e o Nasio fala que a saída da oralidade, para todo mundo que é meu aluno aqui, é bom falar isso, que a saída da oralidade tem tudo a ver com sabor, que o bebê sai do peito da mãe por causa dos sabores, não é uma coisa de separação de simbiose. A separação tem a ver porque eu vou à procura de sabor. E o interessante da minha cliente, que o Nasio me fez pensar, é que tudo dela foi em relação a sabores. Ela se separava em todos os lugares que ela esteve, ela dizia, tudo era um sabor, a comida era assim, as coisas vinham, entravam pela oralidade dela, por esses encontros que ela tinha com muita força, por essas questões. Na Itália, ela encontra ali dessa família incrível, que depois ela ia se separar deles em 2 dias, acabou ficando 4 dias, tal foi o envolvimento, a união deles, né? E aí ela encontra um homem numa pracinha, praticamente um morador de rua, quase esquizofrênico, e ela tem a coragem, né, por causa de toda a liberdade que ela estava atrás, de tudo que ela queria se espelhar e se conhecer, ela sentou com ele e eles conversaram, e ele dizia para ela da perda de uma paixão, da perda de uma mulher, na hora que ela fica horas conversando com este homem, sem nenhum preconceito, sem nada, se olhando e se mirando nele de novo, tentando se encontrar nele. E aí ela, na hora que ela vai embora, ele fala para ela, mas será que a minha paixão vai voltar? Né? Que esta mulher vai voltar para mim? Então, toda aí ela se olhou nisso e se viu de novo um pedaço de si mesmo nas relações amorosas dela. Depois daí, ela foi ainda na Itália, ela foi para Firenze. E em Firenze aconteceu algo muito, de novo o espelhamento, de novo a separação desta família foi muito doída, a separação de Milão estava, aonde ela ia, ela se separava, mas ao mesmo tempo levava um pedaço diferenciado dela dentro. A gente vai chegar numa conclusão, né? Como é que a gente se separa com tantos pedaços espalhados da gente? Cada paixão leva um pedaço da gente. Vocês lembram da música da Simone? Ó pedaço de mim, leva. Então é essa música mesmo que leva a cada pedaço da gente em cada relação que a gente vive. E aí na Itália, depois, em Firenze, ela encontra um outro homem, que é uma pessoa muito inteligente. Eu tenho tudo anotado aqui, mas não vou nem ler muito para vocês, porque eu fiquei tão mais com a história viva, que eu vou construir do jeito que eu quero também, que eu imaginei. E aí ela encontra este homem, que é um homem que é um professor, que é um homem muito inteligente, mas que ela não sente até aí, todos os pedaços que ela se vê como mulher, não tem sexualidade, porque ela não se sente nem um pouco atraída por esse homem. Pelo contrário, ela teve medo dele. Ela achou que ele era feio, não era atraente, e nesse momento entra uma coisa narcísica dela muito grande, de eu não quero esse sujeito desse jeito, mas ela se encantou com a cabeça dele, porque ele era um homem extremamente inteligente e que levou ela nos lugares mais incríveis e infinitos. Mas ela conseguia dizer, ele queria, claro, o italiano, imagine bem, né, gente, ele queria ter alguma relação. E ela falou, não, eu tenho medo, eu não quero, e não sentiu atração, e não deixou um pedaço dela nesse sentido com ele, porque ela disse, eu sou fiel àquilo que eu vim buscar, eu sou fiel à minha liberdade. E foi embora. E aí ela foi parar na Grécia. Vou encurtar um pouco a história, só para deixar vocês dialogarem comigo, porque eu fiquei muito mexida com toda essa história. E ela vai para a Grécia. E na Grécia ela encontra
primeiro um homem também que não faz sentido, ela vai encontrando e vai dizendo com uma delícia de todos os sabores da comida também. Veja bem, ela vai se espelhando nas pessoas, ela vai buscando sabores, porque o tempo inteiro ela descreve, ela fez um diário, e o tempo inteiro ela descreve as comidas. Parecia que ela se separava da experiência, mas o sabor, a comida, a questão ficava com ela, porque ela o tempo inteiro vai descrevendo essa função de oralidade, né? Aí ela encontra um outro homem e que, na verdade, ela também já passeia com ele, etc., mas não tem absolutamente nenhuma atração, nada disso. Até aí, nada tinha acontecido em termos de sexualidade. Ela estava muito mais numa experiência de liberdade, de busca de si mesma, porque a cada momento ela se encontra, do que realmente da sexualidade. Mas é claro que a sexualidade tinha que acontecer. E aí, finalmente, ela encontra um grego, né, que ela se sentiu atraída, era um garçom, de novo, a história da comida, era um garçom de um restaurante que ela foi, e que no primeiro momento ela ficou muito zangada, porque ela se sentiu mal cuidada no restaurante, etc. E depois ele veio muito amável, deu atenção para ela. Então imagine, tudo que ela procurava, todas as questões da carência, tudo vai aumentando nesse momento, né? Ela vai ficando mais disponível a este encontro que ela vai ter na verdade. E aí ele fala, então depois do meu trabalho, eu vou te encontrar no hotel. E ela aceita o desafio, o que é muito difícil, mas ela aceita o desafio porque ela está nesse propósito, eu quero me encontrar, eu quero me espelhar e pegar os meus pedaços onde eles estão, né? Mesmo que eu sofra todas as separações que eu vou ter que sofrer neste caminho que eu estou indo. E finalmente eles têm um encontro de alma, não só de corpo, porque ela conseguiu se entregar como mulher. E aí ela põe no diário dela que finalmente ela entendeu o que é que uma mulher, o que ela procura como fêmea quando ela procura um homem. E ela conseguiu resgatar nesse momento ela, a sexualidade dela, a liberdade dela. O tempo inteiro que ela vai viajando, ela vai dizendo a felicidade de estar livre, de poder fazer aquilo que ela está querendo da alma dela verdadeira. E não é alguém dizendo para ela, né? E nesse momento que ela se separa desse homem, ela sabia que a separação era para nunca mais vê-lo. Mas ela não ficou esvaziada. É isso que é interessante, né? Porque quando a gente se separa de umas paixões na vida, a gente fica completamente esvaziada porque pedaço de mim está lá com o outro, não está comigo, né? Eu estou sendo projetada no outro. E ela não ficou esvaziada, ela ficou extremamente preenchida. Ela vai embora e vai seguindo a viagem dela, mas esse foi o único encontro verdadeiro de sexualidade. A partir daí, ela não teve mais nenhum encontro de sexualidade e neste momento ela não se sente nem um pouco esvaziada. Essa aqui é a questão mais importante da separação. Porque quando existe a separação, acho que inclusive essas coisas que o Rubens trouxe, o vazio é muito grande, porque o outro levou um pedaço de mim. Mas ela conseguiu, apesar disto, ficar preenchida. Ela conseguiu sentir que o encontro da fêmea, como ela falou, tinha preenchido ela. Depois ela encontra outras pessoas que também são importantes, porque ela encontra um homem que ela fala, eu estou tão, talvez, preenchida daquela experiência que eu não quero me dar para uma outra experiência. E é engraçado, porque nesse momento que ela fala não para o outro grego, ele fica puto. E aí aparece muito claramente as questões homem-mulher, separação, quando a mulher diz não quero, não vou me entregar à relação, e ela vai conseguindo elaborar e toda essa história quando uma mulher diz não ao homem, enquanto ele ficou zangado com ela. Bom, então essa foi a experiência dela. Agora, o que fazer com isso quando volta, né?
E ela se separou de cada experiência, ela integrou em si mesma cada experiência e voltou deprimida. E voltou, quer dizer, toda a questão que tinha do preenchimento, etc., porque quando caiu a cortina, né, do último